Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, dia 1º de setembro de 2016. Para você é bom dia, para mim é boa madrugada. Estou gravando à meia-noite e eu gostaria de ler com vocês Atos dos Apóstolos no capítulo 22. Nós lemos anteriormente o 21, onde Paulo pede a permissão para fazer sua defesa diante de uma multidão alvoroçada, e ele falou em língua hebraica justamente para chamar a atenção das pessoas, elas ficaram em silêncio. E no capítulo 22 nós vamos ouvir então o que Paulo tem a dizer. Ele disse assim: Irmãos e pais, ouve agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio e continuou: Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão das leis de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárcere homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes, recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Ora, aconteceu que, indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então, Paulo agora vai descrever a sua conversão, a sua mudança de paradigma, aquilo que lhe aconteceu indo, não é, pela estrada de Damasco. Versículo 7. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Veja como Jesus está identificado com a igreja, a ponto de a igreja está sendo perseguida, mas Jesus disse: Eu que estou sendo perseguido por ti. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: Que farei, Senhor? E o Senhor me disse: Levanta-te, entre em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Interessante. Paulo estava guiando homens para prender os irmãos do caminho, mas por causa de uma ação poderosa da graça de Deus, agora ele deve ser guiado. Ele deve reconhecer que não consegue chegar sozinho. Ele que estava entrando de forma proeminente, altiva, totalmente cheia de si, agora ele está humildemente sendo guiado pela mão. Ele está necessariamente limitado pelo toque. É como Deus ferindo a coxa de Jacó. Ele teve que mancar, ele teve que reconhecer a sua limitação. E nós, seres humanos, somos mestres, experts em altivez, em arrogância, em viver a vida como se não precisássemos de ninguém. Versículo 12. Um homem chamado Ananias, piedoso, conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: O Deus de nossos pais, de antemão,
te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados invocando o nome dele. Por que te demoras? Não há tempo a perder. Há algo a ser feito. Há um chamado a ser obedecido. Por que te demoras? Tendo eu voltado para Jerusalém enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase e vi aquele que falava comigo. Apressa-te, mais uma vez, um senso de urgência aparece. Antes foi, por que te demoras? E agora, mais uma vez, apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão teu testemunho a meu respeito. Eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, sua testemunha, eu também estava presente. Consentia nisso e até guardei as suas vestes dos que o matavam. Mas ele me disse, vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. E é interessante isso, né? Paulo via todo tipo de obstáculo que ele enfrentaria ao lidar com pessoas que conheciam o seu passado. E essa é uma das coisas que nos paralisam. Quando a gente acha que o nosso passado, aquilo que a gente já fez de maldade, vai impedir as pessoas de crerem em Jesus, de viverem a experiência com Deus de forma essencial, de forma verdadeira. Mas não, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. O Evangelho tem o poder de suplantar o nosso passado, de fazer chegar no coração das pessoas uma convicção tão profunda que, ainda que o seu anunciador seja uma mula, um jumento, ainda que seja alguém totalmente estigmatizado pela sociedade, ainda que seja um homem comum, indouto, inculto, incapaz de falar corretamente a sua própria língua, o Evangelho vai para além disso. A percepção do Evangelho vai para além das nossas limitações. Por isso, Deus disse, vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Para de ficar dando desculpa. Para de ficar colocando empecilhos. Se alguns pães e alguns peixinhos são capazes de alimentar uma multidão nas mãos de Jesus, o que quer que você seja, o mínimo de reputação que você tenha, o mínimo de bondade que você tenha guardado em si, o mínimo de caráter que se encontra em você nesse momento. E ainda que, na sua grande maioria, o que se encontra em você é um histórico de deturpação da verdade, de prostituição daquilo que é puro, daquilo que é verdadeiro, de maculação daquilo que antes era puro, Deus pode fazer sobrepor o Evangelho de Cristo Jesus em você. Se ele não negou tal experiência às prostitutas, aos publicanos e pecadores, o que lhe faz pensar que o Evangelho será insuficiente em você por causa das suas limitações? Vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Versículo 22. Ouviram-no até esta palavra, e então gritaram, dizendo, tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Ora, estando eles gritando, deixa eu fazer um acréscimo aqui, endemoniados, em estado de histeria,
em estado de resistência à verdade, de resistência deliberada. Essa mesma gritaria se assemelha à gritaria de Atos capítulo 7, quando ouviram da boca de Estevão a mensagem do Evangelho pregada com excelência, e eles gritaram, taparam os ouvidos e histericamente o arrastaram para fora da cidade para o matar. É o mesmo espírito contido aqui. Arrojando de si as suas capas, atirando poeira para os ares, ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que, sob açoite, fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Quando estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente: Ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Ouvindo isso, o centurião procurou o comandante e lhe disse: Que estáis para fazer? Porque esse homem é cidadão romano. Vindo o comandante, perguntou a Paulo: Dize-me, és tu romano? Ele disse: Sou. Respondeu-lhe o comandante: A mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão. Disse Paulo: Pois eu o tenho por direito de nascimento. Imediatamente se afastaram os que estavam para inquirir com açoites. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandara amarrar. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos por que vinha ele sendo acusado pelos judeus, soltou-o e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e mandando-os trazer Paulo, o apresentou perante eles. Paulo utilizou da sua prerrogativa, do seu título de cidadão romano, que dava a ele direitos próprios, como um foro privilegiado, que não podia ser tratado de qualquer forma, que não podia ser condenado, aliás, açoitado sem antes ser condenado judicialmente. Ele não podia ser tratado como um cidadão comum. E Paulo se utiliza desse recurso. Porque apesar de Paulo saber que estava sofrendo por causa da cruz de Cristo, por causa da verdade, por causa do Evangelho, Paulo sabia também que era bom que ele escapasse dessa situação a fim de continuar pregando o Evangelho por onde quer que fosse. E aqui ele vai ter mais uma oportunidade de ensinar o Evangelho. No capítulo 23, mais uma vez, Paulo vai ter a capacidade, a possibilidade, de falar às pessoas, de comunicar a verdade a eles e dar a eles a oportunidade de conhecerem o Evangelho de Jesus por meio da sua declaração, da sua proclamação, do seu anúncio. Pense nessas coisas. Se necessário, ouça essa reflexão novamente. Pense se você não está limitando demais e reduzindo o Evangelho àquilo que você é. Pensando que Deus não pode agir por meio de você por causa das suas limitações. As suas limitações, segundo as Escrituras, dão um ambiente ainda mais propício para a manifestação do poder de Deus. Porque o poder de Deus se manifesta na nossa fraqueza. Foi isso que Paulo disse quando ele disse assim: que eu tenho um espinho na carne, que me esbofeteia todo dia, para que eu não me vanglorie daquilo que me foi revelado. Foi nesse contexto que ele disse: quando eu sou fraco, é aí que sou forte. Por isso gloriarei-me ainda mais das minhas fraquezas, porque o poder de Deus se manifesta na minha fraqueza. Se você não entender esse paradoxo do
quando sou fraco, aí é que sou forte, você vai continuar reduzindo o evangelho a você. Você vai continuar dizendo não ao chamado de Deus, ao chamado do amor. Você vai continuar arranjando desculpas esfarrapadas para não causar o bem nas suas relações, perdoando as pessoas que lhe ofenderam, ajudando aqueles que são seus inimigos, ajudando-os com misericórdia e graça. Você vai manter-se na vida toda dizendo que não fez porque a sua situação era limitadora. Você não fez porque você não estava vivendo num momento ideal, num ambiente ideal, com as ferramentas ideais nas mãos. E você assim perde a oportunidade de desenvolver essa consciência de que quando você é fraco, aí é que você é forte.